E se a Estônia tivesse conquistado a independência em 1343? Uma pergunta que ecoa como um sussurro vindo das ruínas do passado. Uma hipótese que poderia ter mudado o destino de todo o Báltico medieval. E se um pequeno povo, à beira do Báltico, tivesse desafiado os titãs da Idade Média? E se a Estônia, esmagada por cruzados e ordens militares, tivesse ousado dizer não e tivesse vencido? Se você também deseja explorar os segredos do "e se?", inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Agora, feche os olhos e imagine. O ano é 1343. As aldeias estonianas ardem em revolta contra o domínio da Ordem da Livônia. Campesinos, pescadores e guerreiros locais se erguem com tochas em punho. O ar cheira a sangue, fogo e esperança. Seria possível um povo camponês derrubar cavaleiros blindados? Ou seria apenas mais uma chama condenada a se apagar-se? Mas, e se aquela chama tivesse se transformado em incêndio? E se, contra todas as probabilidades, os estonianos tivessem conquistado sua independência? O que teria acontecido com o Báltico medieval? A Estônia teria se tornado um reino soberano, talvez até uma potência marítima? Ou o preço da liberdade teria sido a ira de todos os impérios que a cercavam? Essas perguntas não são apenas históricas, elas tocam em algo mais profundo. Até onde um povo pode resistir para não ser apagado da história? Qual o limite entre o sonho da liberdade e o pesadelo da destruição? Na realidade, a história foi bem diferente. A revolta da Noite de São Jorge, em 1343, foi um grito desesperado contra séculos de opressão. Os estonianos se rebelaram contra a Ordem da Livônia, destruindo castelos e massacrando senhores feudais. Durante dias, acreditaram que poderiam mudar seu destino. Mas logo veio a resposta brutal. Cavaleiros germânicos, aliados com dinamarqueses e cruzados, esmagaram a revolta em sangue. A independência se perdeu e a Estônia passou séculos como terra dominada, sempre dividida entre potências estrangeiras. Mas e se tudo tivesse sido diferente? E se naquele ano, contra todas as previsões, a independência tivesse florescido? Prepare-se, porque essa jornada não será apenas sobre mapas e batalhas, será sobre escolhas humanas, sobre dor, orgulho e sobrevivência. Será sobre como uma única fagulha poderia incendiar toda a Europa do Norte. E a partir daqui, a realidade começa a se despedaçar. Na próxima parte, vamos testemunhar como seria a primeira Estônia livre em 1343 e como esse pequeno reino poderia ter abalado gigantes. A vitória estoniana não teria sido apenas uma batalha vencida, mas um abalo sísmico no coração da Europa do Norte. Imagine as tochas da revolta não se apagando, mas incendiando as fortalezas da Ordem da Livônia. Os cavaleiros germânicos, orgulhosos em suas armaduras brilhantes, caindo diante de camponeses descalços e pescadores armados com lanças improvisadas. Um milagre histórico. Um povo sem rei, sem nobreza organizada, de repente, diante da maior de todas as conquistas, a independência. Mas o que fazer com ela? A liberdade não vem apenas como presente, ela chega como um fardo. A Estônia livre, de 1343, se veria cercada por inimigos. Ao norte, a Dinamarca, que há séculos sonhava em controlar o Báltico. Ao sul e oeste, os cavaleiros da Ordem, enfurecidos com a derrota. Ao leste, a ameaça silenciosa da Novogárdia russa. Um pequeno reino cercado por gigantes famintos. Quantos dias sobreviveria até ser engolido? Para os estonianos, a vitória inicial seria apenas o começo de uma tormenta. Sem exércitos treinados, sem muralhas suficientes, sem ouro para sustentar longas campanhas, o novo Estado teria de escolher: buscar alianças ou perecer sozinho. E aqui surge a primeira grande tensão.
Será que a liberdade poderia sobreviver sem se vender? Será que, ao buscar alianças, a jovem Estônia não trocaria apenas um senhor por outro? Imagine as assembleias dos camponeses agora transformados em líderes improvisados. Homens que até ontem aravam a terra, agora decidindo o destino de um povo inteiro. Um reino nascido do sangue, mas sem estruturas para sustentar-se. E enquanto o povo celebrava nas aldeias, em Riga, em Copenhague e Novogárdia, mensagens eram enviadas às pressas. Os estonianos se ergueram. Eles tomaram as fortalezas. Eles não aceitarão mais ser escravos. E cada palavra dessas era como veneno para os grandes senhores do Báltico. Eles não podiam permitir que um povo de camponeses mostrasse ao mundo que era possível desafiar a ordem medieval. A vitória estoniana seria, ao mesmo tempo, o nascimento da esperança e a sentença de uma guerra ainda mais sombria, porque ninguém podia imaginar o que viria a seguir. A notícia da vitória estoniana se espalharia como um trovão pelas águas geladas do Báltico. Os portos da Escandinávia murmurariam histórias de um povo camponês que esmagou a ordem da Livônia. Mercadores alemães, até então seguros em suas rotas, começariam a temer. Se a Estônia pode se libertar, quem será o próximo? Mas aqui está a virada. A vitória estoniana não seria apenas local. Ela teria o poder de inspirar outros povos subjugados da região. Letões, lituanos e até finlandeses poderiam enxergar na Estônia o espelho de sua própria luta. O que começou como uma rebelião isolada poderia transformar-se numa onda, uma maré de insurreições capaz de abalar o equilíbrio de todo o norte da Europa. E é nesse ponto que surge o inesperado: a possibilidade de alianças. A Lituânia, naquele momento, ainda pagava um preço alto por resistir às cruzadas germânicas. Novogárdia, enfraquecida por disputas internas, poderia ver na Estônia uma aliada estratégica contra os cavaleiros. E até os suecos, rivais da Dinamarca, talvez vissem vantagem em apoiar uma nação livre no coração do Báltico. Um pequeno povo camponês, de repente no centro de jogos diplomáticos e militares de proporções imensas. Um tabuleiro onde cada movimento poderia significar glória ou destruição. Mas, com as alianças, também vem o dilema moral. Quanto da própria identidade, os estonianos estariam dispostos a sacrificar para sobreviver? A liberdade conquistada pelo sangue poderia ser perdida na assinatura de um tratado? Agora, imagine o choque cultural. Um reino nascido das aldeias tentando se organizar diante de reis que exigiam tributos, pactos e fidelidade. Um povo simples, de repente obrigado a navegar nas águas turvas da política internacional medieval. A virada está aqui. A independência estoniana não seria apenas resistência. Seria o catalisador de uma nova ordem no norte da Europa. E, ao mesmo tempo, uma tentação para inimigos poderosos, que não hesitariam em afogar em ferro e fogo essa fagulha perigosa. Porque, se a chama da Estônia se espalhasse, todo o Báltico poderia incendiar-se junto. Mas, até onde os estonianos poderiam resistir sem perder aquilo que mais buscavam preservar? A vitória estoniana não passaria despercebida. Para os grandes senhores do norte da Europa, aquilo não era apenas uma rebelião, era um insulto. Um punhado de camponeses ousando desafiar cruzados, cavaleiros e reis. Isso não poderia ser tolerado. A resposta viria rápida, cruel e implacável. As bandeiras da Ordem da Livônia voltariam a tremular, agora acompanhadas pelo aço dinamarquês e pela fúria alemã. Exércitos marchariam em direção às aldeias estonianas, determinados a esmagar o novo reino antes que ele tivesse tempo de se consolidar. Mas a Estônia não seria mais a mesma. Homens e mulheres, acostumados a obedecer, agora sabiam o gosto da liberdade.
E esse sabor era mais forte que o medo da morte. Imagine muralhas improvisadas erguendo-se em vilarejos, flechas lançadas de colinas, emboscadas no meio das florestas escuras. Um povo transformando o próprio território em arma. Não era um exército profissional, mas era um inimigo invisível, implacável e incansável. E quanto mais os invasores esmagavam, mais a chama se espalhava. A rebelião virava resistência. A resistência virava guerra. O Báltico inteiro mergulhava no caos. Comércio interrompido, portos em chamas, cidades fortificadas em estado de alerta. A vitória estoniana, ao invés de ser apagada, abria as portas para uma guerra sem fim. Mas aqui, no coração desse fogo, surgia o verdadeiro dilema. Será que a Estônia estava preparada para pagar o preço da liberdade? Cada batalha vencida custava centenas de vidas. Cada aldeia defendida era também uma aldeia destruída. A independência, tão sonhada, começava a revelar sua face sombria. A liberdade não é apenas conquista, é também sacrifício. E assim, no auge do conflito, os estonianos se viam diante de uma escolha que ecoaria por séculos: resistir até o fim ou buscar um pacto que pudesse garantir sua sobrevivência, ainda que manchasse sua recém-nascida independência. O destino do Báltico estava em jogo, e ninguém sabia qual seria o próximo movimento na escuridão. Porque quando um povo desperta, ele jamais volta a dormir, mas a verdadeira virada ainda estava por vir. As batalhas sangrentas haviam transformado a Estônia em terra de ruínas. Vilarejos queimados, campos devastados, famílias despedaçadas. Mas, contra toda a lógica da Idade Média, o povo ainda resistia. A chama da independência não havia se apagado. No auge da guerra, algo impensável começou a acontecer. Os inimigos, antes unidos, se fragmentaram. A Dinamarca e a Ordem da Livônia, incapazes de dividir o controle da região, passaram a desconfiar uma da outra. E nesse espaço estreito entre titãs, a Estônia respirava. O inesperado surgia. Um reino camponês que, em vez de ser esmagado, agora negociava de igual para igual com potências seculares. Não por riqueza, não por tradição, mas pela simples e brutal verdade de que não podia ser derrotado. Imagine a cena: líderes estonianos reunidos em uma cabana de madeira, iluminados por tochas, discutindo tratados com embaixadores germânicos, acostumados a palácios e tronos. O contraste era quase grotesco. Mas ali, no silêncio das florestas, nascia uma nova ordem. E aqui surge a grande reviravolta. A independência conquistada nas cinzas transformava o povo estoniano em símbolo. Não era mais apenas sobre fronteiras. Era sobre a ideia de que até os menores, até os esquecidos, podiam desafiar a ordem medieval. Essa visão era mais perigosa que qualquer espada, porque uma ideia não pode ser esmagada como um exército. Ela se espalha, ela contamina, ela atravessa gerações. E o mundo, ao redor, começava a perceber: se a Estônia sobrevivia, nada seria igual. A rebelião de camponeses poderia acender novas revoltas em terras vizinhas. O equilíbrio de poder no norte da Europa estava prestes a desmoronar. Mas até onde esse povo conseguiria manter acesa a chama da liberdade antes que a escuridão voltasse a engolir tudo? A guerra ainda não havia terminado. E a próxima decisão poderia significar não apenas a salvação, mas também a destruição definitiva do sonho estoniano. O fogo da independência estoniana, aceso em 1343, não teria sido apenas uma chama passageira. Mesmo em meio a batalhas, tratados frágeis e ameaças constantes, esse reino nascido do povo mostraria ao mundo uma verdade perturbadora. A liberdade pode nascer de onde ninguém espera. Imagine séculos depois, cronistas escrevendo sobre aquele milagre báltico.
um povo de camponeses que ousou enfrentar cruzados e sobreviveu. Os mapas da Europa, redesenhados não apenas pela força dos impérios, mas pela resistência de quem se recusou a desaparecer. Mas, com isso, também viriam dilemas eternos. Quanto sangue é aceitável para sustentar a independência? Vale a pena sacrificar gerações inteiras para garantir que uma bandeira continue tremulando? Ou, no fundo, toda liberdade conquistada é sempre uma chama instável, ameaçada pelo vento do tempo? A Estônia independente de 1343 seria lembrada como um símbolo, não pela riqueza, não pela grandiosidade militar, mas porque teria provado que até os menores povos podem reescrever a história. E aqui está a reflexão final. Se uma faísca no Báltico medieval poderia incendiar um continente, quais outras fagulhas, apagadas ao longo dos séculos, poderiam ter mudado para sempre o destino da humanidade? Este foi o nosso mergulho em um universo paralelo, onde a Estônia conquistou sua independência em 1343. Um lembrete de que a história não é apenas o que aconteceu, mas também o que poderia ter acontecido. E se você acredita que essas perguntas precisam continuar sendo feitas, lembre-se, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui, a cada vídeo, você viaja por novos mundos possíveis, descobre segredos ocultos e se pergunta junto comigo: e se?